Boa explicação aí pra gente. Gordon, você falou aí alguns pontos importantes, né? Você falou da questão da sua visão do arcabouço, a questão também da reforma tributária. Mais cedo a gente estava até debatendo um pouco sobre esta questão. O próprio relator ali do arcabouço, o Cláudio Cajado, disse que deve esperar aí o Haddad voltar na semana que vem para apresentar algumas alterações ali, propostas inclusive na Câmara, mas ele alertou, inclusive, que apesar dele acreditar que o projeto vai ser, né, pautado ali até 10 de maio, até na próxima semana, quer dizer, nessa primeira quinzena de maio, ele acredita que o governo ainda não está com uma base bem sustentada hoje para aprovar qualquer essa medida, né? A gente não viu ainda esse teste de fogo, na verdade, do governo, pelo contrário, a gente viu ali uma sinalização vista até como derrota, inclusive, para o governo, que foi aquela questão do marco do saneamento. O próprio Lula diz que vai conversar com esses líderes das bancadas, dos partidos, vai pedir fidelidade. É claro que são matérias diferentes, né, de pesos diferentes, mas eu queria entender também um pouco da sua visão em relação a esse passar do tempo, tempo caminhando, o mês que vem já acaba o primeiro semestre e a gente ainda de fato não conseguiu avançar em nada, que dirá ainda discutir uma reforma tributária. Tem gente até falando um possível fatiamento da reforma. Queria entender um pouco da sua visão também sobre estes assuntos. Infelizmente, o governo, ao invés de resolver através de uma ordem de prioridade seus problemas, o primeiro realmente seria o fiscal, né? Ele está buscando novos problemas. Então, esse fim de semana, ele comentou que quer, vamos dizer, revisar a privatização da Eletrobras, né? O governo levantou na Eletrobras mais de 20 bilhões de reais, uma operação que levou quase, eu diria que mais de 4 anos, né? Porque desde que ela foi quebrada ainda do governo da Dilma Rousseff, não tinha mais capacidade de investimento, eram prejuízos enormes, etc. Então aquilo foi um acordo que deu muito trabalho para o Congresso Nacional, depois o TCU entrou, adiou, atrasou, até que finalmente saiu, né? No último ano até do governo Bolsonaro, e acho que é uma reforma que foi basicamente concluída no Congresso Nacional, né? Onde várias questões foram resolvidas. Quando o governo questiona, né? Seja através da TCU, seja o Lula falando, e quer revisar esse processo, né, eu não diria privatização, mas de desestatização, né, dado que cada acionista vai passar a ter, no máximo, se não me engano, 10% de poder de voto, é isso que levou os investidores a colocar os seus recursos na Eletrobras, né? Então, não só você tem o lado negativo, mas você também afugenta novos e potenciais investimentos que poderiam ter no setor de saneamento, diversas estatais aí do setor elétrico e de saneamento que poderiam ter um modelo parecido com o que foi da Eletrobras, mas que se fosse hoje, os investidores eles estariam aguardando a decisão do Supremo, né? Porque o Supremo aqui também, ele infelizmente não tem se pautado nem pela Constituição Federal, quanto mais pelo Estatuto de Empresa, ou por AGO, AGE, né? Então a gente realmente, qualquer coisa pode acontecer em termos de decisão, é muito difícil trabalhar com essa insegurança jurídica, né? Então a gente acha que de fato, o lado bom é que o governo não tem essa maioria no Congresso, de forma que o Congresso que vai pautar qual que vai ser o ajuste, né? Quer dizer, primeiro, espero que tenham mecanismos aí para, caso se ultrapasse os parâmetros aí pré-determinados, você tenha um contingenciamento de despesas, né? Para evitar que o negócio cresça ilimitadamente. E depois colocar uma penalização para coibir que se desrespeite esses parâmetros, né? Porque do jeito que foi feito, é quase que uma carta de intenções, mas daquela que ninguém acredita, né? A gente fala que é para inglês ver, né? Então a gente acha que assim, o governo não parece muito organizado, né? A gente já está aí entrando no 5º mês
e não havia o arcabouço, né, que já deveria ele já deveria existir desde a eleição, né, porque se questionava o teto dos gastos, né. Então o melhor cenário seria voltar com o teto dos gastos, né. Esse seria o melhor arcabouço que poderia haver. Em não conseguindo, né, porque era um arcabouço que, se respeitado, levaria o Brasil a uma situação de desenvolvimento enorme, né? Ele voltaria não só ao grau de investimento, mas uma situação de conforto aí aos investidores enorme, porque a relação de dívida-PIB poderia cair muito rapidamente, e junto com todas as reformas que foram feitas e independência do Banco Central, algumas privatizações a mais, setor de portos, né, mais aeroportos, etc., a gente acha que o Brasil poderia realmente entrar num ciclo virtuoso maior. Estamos perdendo essa oportunidade, né? Estamos nos contentando em ser um país que, no melhor dos cenários, tem um crescimento medíocre. Infelizmente isso vem desde os anos 80, mas a gente parece que cai numa armadilha, e quando as coisas vem a nosso favor, quer dizer, o mundo demanda bens e serviços e produtos que o Brasil tem vantagem competitiva, né? Setor agro, setor de energia, a gente desperdiça, né? Então esse é o lado, vamos dizer, um pouco triste da história, mas é a nossa realidade, né? A gente tem que lidar com ela. E dentro deste ambiente, né, a gente tem a felicidade de ter um Congresso que represente melhor a maioria dos brasileiros, né? Esse Congresso, ele foi constituído aí, eu diria que pelo menos uns 60% de representantes com um viés um pouco mais liberal, né, em termos econômicos, né, um pessoal mais ortodoxo. Alguns deles foram os responsáveis aí por aprovar dezenas dessas últimas medidas aí de uma agenda positiva. E o executivo, né, a eleição do Lula, ela contou aí com apoios aí de membros do Supremo Tribunal, enfim, de alguns veículos aí que realmente tomaram partido de uma forma como a gente nunca havia visto. E o eleitor, ele acabou sendo induzido aí, como sempre, a levar alguma coisa que não é aquilo que ele não sabia o que estava levando, né? A gente vê alguns aí, né? Tem alguns que não querem nem saber, mas aqueles que supostamente teriam a obrigação de saber, se disseram aí já nesses primeiros dias assustados, preocupados, desiludidos, né? Nós aqui não tivemos nenhuma desilusão, porque basicamente tudo isso que vem sendo feito é aquilo que foi dito que seria feito, né? E até justificava a nossa preocupação durante a campanha. Depois que passou, já não tem mais essa preocupação, já está lá. Agora é contar realmente com o Congresso Nacional para conseguir não deixar que a coisa vá muito para o lado negativo, né? A gente já perdeu aí esses meses iniciais. Agora o mundo vai entrar numa fase um pouco menos liquidez, né? Isso aí pode fazer com que os recursos para cá acabem ficando escassos, né? Não estou dizendo no curtíssimo prazo, já que tem muita coisa contratada, mas daqui a 1, 2 anos a gente pode começar a ver sinais de maior dificuldade se essa agenda aí não evoluir. Quanto à reforma tributária, eu sempre entendi que alguns pontos que já são pacificados, como por exemplo a simplificação, já deveriam acontecer, né? E eu também não acredito muito em reforma que você faça aumentando tributos ou alíquotas, né? Como o governo vem sinalizando, né? O que eu acredito é muito no que vinha sendo feito aí pelo Paulo Guedes, que era reduzir impostos, né? Como o IPI, e tudo isso aí devolve competitividade, aumenta a produção e aumenta a arrecadação, né? A gente estava vendo esse efeito aí, tanto que foi recorde, né, a arrecadação do ano passado. Então é o que eu acredito. As coisas devem ser mais suaves, né? Você pegar um país como o Brasil, que tem muitos gastos, e resolver fazer movimentos muito agressivos em termos de tributação, certamente vão ter uns que eventualmente vão ficar felizes, mas provavelmente uma grande maioria vai sofrer, e alguns negócios podem ser descontinuados, né? Porque aqui parece que se toma uma decisão em Brasília e esquece que tem
milhões de vidas que são afetadas, né? Desde empresários a empregados, a cadeia de fornecedores, clientes, enfim. Então a gente é um pouco cético, a gente acha que a simplificação é algo que já está um pouco mais maduro e pode acontecer em breve, mas quando você começa a falar em várias alíquotas, em querer tributar come cota pelo mundo, né? Em vez de tirar a aberração, é colocar a aberração no resto, nos preocupa, né? A gente não acredita muito nisso e obviamente isso aí é um estímulo àquele investidor, seja o residente que está com o pezinho já querendo ir embora, ele bota o outro pé para fora, né? Então você vai para Miami, vai para Lisboa, o que mais tem é brasileiro rico e que literalmente desistiu do Brasil porque não fazia sentido, né? Então, quer dizer, a gente gostaria que essas coisas aí que são feitas usando, parece que mais o fígado e menos o cérebro, pudessem ser desfeitas, né, pelo Congresso.